Olá pessoal, bem-vindos ao capítulo 26 do nosso curso de Fundamentos de Testes de Software, mais um capítulo do módulo 6, que é o módulo sobre automação de testes. E nesse capítulo nós vamos falar um pouco sobre algumas práticas de automação em CI/CD, em Continuous Integration and Delivery, integração contínua e entrega contínua. Bom, agora ao explicar, né, o título desse capítulo, eu já estou entregando metade do conteúdo do capítulo, né? Mas nessa aula nós vamos abordar aqui como que a automação de testes vai ganhar ainda mais força, mais potencial, quando for integrada a uma pipeline de Continuous Integration and Delivery, né? Existem polêmicas aí em torno de automação de testes, né? Quando um script de automação precisa ser executado através de um clique num play, né? Num botão de executar. Será que isso é automação de testes? Será que não é? Existem diferenças entre os conceitos de automação e automatização também, que merecem ser discutidos aí mais profundamente, né? Talvez em um outro momento aqui nesse curso. E nós vamos colocar tudo isso que nós vimos até agora, aqui alguns conceitos, algumas preocupações, alguns pontos de vista positivos e negativos em torno da automação de testes, colocar isso numa perspectiva, né, vamos tentar praticar aqui um exercício de colocar isso em uma perspectiva dentro de um fluxo real de integração e entrega contínua, tá? Para que a automação de testes realmente faça sentido e possa alcançar o máximo do seu potencial, tá? Então o objetivo desse capítulo é conectar os pontos, né, entre o desenvolvimento de testes automatizados e a entrega contínua que um pipeline de Continuous Integration and Delivery, né, de CI/CD, pode nos proporcionar. A gente vai ver como que esses testes podem ser acionados automaticamente, né, a cada vez que um desenvolvedor faz push, né, do seu código no repositório, né, numa branch do repositório. Se esse repositório tiver workflows, né, tiver fluxos de trabalho e pipelines configuradas para a execução dos testes, reduzindo assim as falhas e aumentando a confiança nas entregas, né? Então, sempre que existe um processo de desenvolvimento que inclui etapas de verificação ao longo do desenvolvimento, pair programming, ou code review, ou static code analysis, que são aplicações, né, são ferramentas que analisam o nosso código, mesmo sem executar esse código, né? Eu submeto um repositório, uma branch do meu repositório, né, uma parte do meu código, a um processo de análise por uma ferramenta que identifica vulnerabilidades no meu código. Isso também é uma forma de verificação, mas por fim, quando eu tenho o meu código, a minha branch, a ramificação do código-fonte da minha aplicação, quando eu dou o processo de desenvolvimento daquela funcionalidade compreendida por aquela user story, quando eu dou isso por concluído e submeto a minha alteração, né, a minha implementação para o repositório, aí eu vou receber algum tipo de feedback, né, a partir do momento em que eu tiver outras etapas de verificação e validação, né, verificação do processo de desenvolvimento e validação das funcionalidades, da implementação das funcionalidades, realizados, por exemplo, por testes unitários que vão ser executados em um dos jobs do meu workflow, né, da minha pipeline, ou até mesmo linters que vão ser acionados, né, para inspecionar o meu código de acordo com algumas boas práticas e algumas configurações que foram feitas para o projeto. Isso vai trazer mais confiança para o projeto, por fim, tá? Então, vamos começar entendendo o que é CI/CD, né? Para quem não conhece conceitos de DevOps aí um pouco mais avançados, né? CI, né, significa integração contínua. E o que é integração, né? Algumas aplicações, elas dependem de processos de build, né, de compilação, né? E algumas aplicações, então, são desenvolvidas no nosso ambiente, nós temos o código pronto, só que esse código, ele só vai ser, de certa forma, validado a partir do momento em que ele for compilado, em que ele for transformado num outro tipo de código que possa ser possível de ser executado numa linguagem de máquina, né? Muitas vezes nós temos compiladores que são necessários aí para fazer essa conversão, e esses compiladores, ao
processarem o nosso código, eles podem identificar erros, né? Então existe uma série de ferramentas de integração contínua que fazem esse processo de compilação, né? Em alguns casos nós temos interpretadores que não vai ser necessária a compilação, mas o código vai ser interpretado então por um servidor, né? Que vai rodar aquele nosso código, rodar a nossa aplicação num servidor, né? Então as ferramentas de integração contínua, elas vão executar isso, elas vão integrar as diferentes partes do nosso código, os diferentes arquivos do nosso projeto, integrando tudo isso em um ambiente em que seja possível executar testes unitários, ou até mesmo durante a compilação ou durante a integração já vão ser identificadas inconsistências. Se eu tenho, por exemplo, uma parte do meu código que precisa carregar dados de um outro arquivo, propriedades de um outro arquivo, configurações de um outro arquivo, ou eventualmente chaves, credenciais de um outro arquivo, de propriedades de ambiente ou coisas desse tipo. Se os arquivos não estão no local correto ou não tem lá as chaves, né, chave e valor, né, vamos pensar aí num arquivo JSON ou qualquer outro arquivo que tenha chave e valor, né, se eu não encontrar a chave correta, a minha ferramenta de integração vai falhar porque não conseguiu integrar as diferentes partes da minha aplicação, né. Então, é importante entender aí algumas práticas e alguns conceitos, né? Não adianta eu desenvolver uma aplicação por dias, semanas, e só no momento em que eu fizer a integração disso eu identificar erros básicos. Então a integração ela tem que ser feita de forma contínua. Há times que recomendam aí que a integração seja feita diariamente, que eu não produza código por mais de um dia sem submeter esse meu código a um processo de integração, né? Para que eu não produza mais código do que 8 horas de trabalho, ou um dia de trabalho, né? Não vamos considerar 8 horas de trabalho, porque obviamente nós temos outras atividades aí, num trabalho 9 to 5, né? Das 9 às 5, trabalho de 8 horas de carga horária diária, nós temos menos horas aí produzindo. Um desenvolvedor programa menos do que 8 horas por dia. Mas vamos considerar então que a produção de um dia, de um desenvolvedor, ela deve ser commitada, não deve ficar lá no ambiente dele, né? Ele tem que commitar esse código. Se existe uma pipeline de integração contínua para rodar em cima daquela branch, tem que ser rodada. Eu tenho que fazer a integração o mais frequente possível, tá? E o caminho que o código vai percorrer até a produção, né, as diferentes etapas, diferentes jobs dentro desse... Ou vamos pensar assim, os diferentes processos que vão ser executados dentro dessa linha de produção aí, da pipeline, né, do workflow de CI/CD, eu vou ter aí uma série de etapas automatizadas, e uma delas vai ser a automação de testes que nós produzimos, né? O nosso projeto de automação de testes vai rodar em um desses processos nessa linha de produção, tá? E com isso, então, a gente vai garantir mais qualidade, né, para cada etapa do ciclo de desenvolvimento, para cada pequeno incremento do desenvolvimento do nosso produto, e mais segurança, segurança não no sentido de se essa aplicação é segura contra ataques cibernéticos, mas segurança para o time vai se sentir mais seguro no seu desenvolvimento, ele vai saber que o que ele está fazendo está alinhado, ele não vai produzir durante dias sem saber se aquilo vai funcionar ou não no final das contas, né? Ele já vai ter essa segurança desde o início. E evitando atritos, evitando conflitos, impactos aí durante o processo de desenvolvimento, né? Então, o principal objetivo aí da integração contínua é detectar rapidamente os conflitos e as falhas entre as diferentes partes do sistema e entre as diferentes linhas de código, porque se eu tenho diferentes desenvolvedores trabalhando em user stories diferentes e criaram branches diferentes, no momento em que eles fizerem merge disso, né, merge significaria mesclar, né, mas no momento em que eles consolidarem as suas diferentes versões do código na versão principal, eles vão eventualmente identificar aí algum tipo de conflito de versão, e aí eles vão ter que lidar com aquele conflito de versão e solucionar esse conflito de versão já desde o início, ou seja, no dia seguinte, aquele código no seu ambiente já vai estar atualizado com as alterações do seu colega, e aí você vai conseguir continuar o desenvolvimento, né, desenvolver a continuação daquela user story ou as próximas user stories, já contando com a versão mais atualizada, que conta com todas as contribuições do restante do time de desenvolvimento, tá? Então a integração contínua consiste nisso. Já Continuous Delivery, né, o CD, dentro da sigla CI/CD, nós temos CD, né, Continuous Delivery,
que significa entrega contínua, tá? Mas muitos times, eles têm CD representando Continuous Delivery ou Continuous Deployment, né? São dois conceitos diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Continuous Delivery significa que nós estamos entregando de forma contínua código, o desenvolvedor está colocando a sua versão no repositório principal, essa versão de código está passando por todas as etapas de verificação na pipeline e está pronto para ser colocado em produção, tá? Então a entrega está sendo contínua, mas o deployment não. A colocada em produção depende de alguma autorização, depende de alguma confirmação, alguma revisão, alguma verificação. Já o continuous deployment, ele não depende de nada disso. O continuous deployment é o mesmo processo de continuous delivery. A diferença é que quando chega ao final do pipeline, todas as verificações já foram feitas, todas as aprovações já foram automatizadas e isso é colocado em produção automaticamente. Então, do momento em que o desenvolvedor submeteu o seu código até a colocar em produção, toda a pipeline é automatizada. Então, esse é o continuous deployment. Eu estou colocando em produção de forma contínua. É diferente de entregando de forma contínua. Entregando de forma contínua significa que o time está entregando o seu produto para que seja colocado em produção, tá? Mas não está colocando em produção. Já em Continuous Deployment, a colocação em produção é automatizada porque todo o código é aprovado nos testes, é verificado em todos os processos automatizados anteriormente, sem a necessidade de intervenção humana aqui. E os benefícios, como eu mencionei antes, né, eles são praticamente complementares aqui, né? A integração contínua, eu tenho o objetivo de detectar os defeitos rapidamente, para que eu possa corrigir e submeter novamente ao pipeline de Continuous Integration e Delivery, e Continuous Delivery tem o objetivo de garantir que as entregas sejam rápidas, sejam seguras, tenham menos intervalo entre as diferentes etapas, ou menos dependências, né? Eu consigo chegar no final da minha pipeline com o código pronto, o time sente segurança nesse processo, e segurança no processo de desenvolvimento, porque ele sabe que ele tem o amparo aí de um fluxo que garante que o que ele entregou cumpriu todas os requisitos e as exigências aí de qualidade, né? Mas ainda não foi colocado em produção. Então, nós podemos também, eu deveria, na verdade, incluir mais um item aqui nesse slide, né? Eventualmente eu vou atualizar esse slide para liberar na área de membros. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o slide vai estar atualizado com CD, né, Continuous Delivery, também interpretado como Deployment Contínuo, né? Continuous Deployment, explicando qual é a diferença entre Continuous Delivery e Continuous Deployment. Cada time de desenvolvimento tem eu diria assim, uma abordagem a adotar. Alguns times adotam Continuous Delivery, outros Continuous Deployment, dependendo de uma série de critérios aí, né? Bom, quais são os benefícios que nós conquistamos ao adotar a automação dentro do processo de Continuous Delivery, tá? De Continuous Integration e Delivery. Aqui a gente está falando de Continuous Delivery só, tá? Por quê? Se depois a entrega que o time realizou vai ser colocada em produção de forma automatizada ou não, aí depende de outros elementos, de outros fatores, depende da infraestrutura, depende eventualmente de questões de compliance, de questões normativas, regulamentação, enfim, né? Isso não vai ser abordado agora. A gente está falando só sobre o processo automatizado aí até ter o produto pronto para ser colocado em produção. A principal vantagem que nós vemos aí, que eu diria que sem sombra de dúvidas é a mais óbvia, né? É a velocidade que a gente tem, né, em obter feedback imediatamente, né? Então a gente executa algo no nosso dia a dia ali, executa uma atividade que gera um produto, né, gera código, gera um artefato, e esse artefato ele depende de revisões, de verificações, de validações, e submeter esse artefato, submeter essa branch, esse pedaço de código a uma pipeline de CI/CD que vai rapidamente me dar um feedback de forma quase que imediata, dizendo se existe erro ou não, né, depois que eu submeti esse código. Esse eu diria que é o principal motivo, o principal argumento aí para justificar a adoção desse tipo de ferramenta, desse tipo de estratégia de desenvolvimento, tá? E nós temos
velocidade no controle, né, do que a gente está entregando, né? Nós estamos controlando se o que está sendo entregue está passando ou não, né? Nós temos aí um controlador, ou diria assim, um validador, né? E os testes automatizados, eles têm um papel, né, uma importância essencial aí, porque são eles que vão identificar, sejam os testes unitários, seja um linter que roda na tua máquina, seja um analisador estático de código que roda na tua máquina, ou numa pipeline de CI/CD, sejam testes unitários, sejam outros testes em outras camadas da minha aplicação, testes de integração, testes de UI, né, testes funcionais ou não funcionais, né, um teste de integração, que é um teste funcional, por exemplo, mas também podem ser executados testes de segurança em camada de integração, né? Não vai ser um teste de integração que vai verificar a funcionalidade de integração entre dois módulos ou dois componentes do meu produto, mas em nível de integração, ou seja, onde dois módulos se comunicam, qual é o protocolo de segurança adotado ali, qual é a estratégia de segurança que garante que a transferência de dados, o fluxo de dados entre uma aplicação e outra não vai sofrer algum tipo de vulnerabilidade aí de segurança e que esteja suscetível aí a acesso não autorizado a dados sensíveis, né, da aplicação. Então esses testes são automatizados, vão rodar nessa pipeline e vão nos garantir então a detecção, né, rápida, quase que imediata de defeitos, né, de erros. E isso vai nos mostrar então o quanto a nossa aplicação está íntegra também, né, além de defeitos na funcionalidade, se aquela aplicação está funcionando ou não, né, se um smoke test rodou ou não, né, se a aplicação subiu depois de colocar ela num ambiente de testes, eventualmente ela nem vai subir, né. E isso ajuda a evitar, então, uma série de bugs que depois poderiam ser identificados só em produção. A gente pode já testar em ambientes diferentes antes de colocar em produção, né? Próxima vantagem aí que nós temos, né, que é a garantia da qualidade, né? Depois de identificar esses defeitos, corrigir esses defeitos, passar por todos os controles que nós temos no nosso pipeline de Continuous Integration e Delivery, e chegar lá no final com uma entrega, né, uma versão, um pacote pronto para ser colocado em produção, eu tenho garantia de que a qualidade que eu implementei, né, as regras de qualidade, os critérios de qualidade que eu implementei no meu pipeline foram cumpridos. Então, esses testes rodaram, eu tenho certeza que ninguém esqueceu de rodar nenhum teste, eu tenho certeza de que não faltou tempo para executar um teste manualmente, ou eu tenho certeza de que um teste não foi executado manualmente e sujeito a erros, por exemplo, né? Óbvio que nós temos testes aí que podem ter sido implementados de forma automatizada de forma errada, equivocada. E eles podem liberar uma parte da aplicação que está comprometida ali por algum tipo de defeito sem ter validado aquilo, né? Mas aí é um problema de cobertura de testes ou até mesmo da implementação dos testes. Não é uma questão de estabilidade, né, dos testes. Não é um problema de flakiness, né? Nós temos agilidade no processo de desenvolvimento, então se nós temos ciclos curtos, entregas incrementais, entregas pequenas e frequentes, nós conseguimos garantir isso, nós conseguimos chegar no final do ciclo com uma entrega pronta para colocar em produção, conseguimos fazer um deploy mais rápido. Por quê? Porque tudo que tinha que ser verificado já foi verificado, eu estou seguro, eu estou confiante de que aquele pacote está pronto, aquela entrega está pronta para colocar em produção mais rapidamente, fazer o deploy mais rapidamente, porque eu não preciso revisar tudo de novo no ambiente de produção, já foi bem revisado antes, né? E eu tenho, então, uma redução também do retrabalho. Eu evito chegar lá no final, identificar algo e ter que voltar etapas antes para refazer algo que não foi feito da forma correta. Então, se eu identifico as falhas mais cedo, eu corrijo elas mais cedo e evito que diferentes etapas de trabalho tenham que ser repetidas cada vez que eu chego lá no final e tenho que voltar para o início da fila, né? Início da fila ou final da fila? Bom, não sei. A configuração do ambiente de integração contínua, né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, de quais seriam os primeiros passos para que eu tenha um ambiente em que seja possível executar, né, promover a adoção de integração contínua, tá? Primeiro vamos entender aqui que eu tenho que ter algumas ferramentas, eu tenho que adotar algumas ferramentas, tá? As ferramentas mais comuns a serem adotadas aí,
eu estou listando algumas delas aqui, né? Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, né? GitLab Continuous Integration, Circle CI, que é Circle Continuous Integration, e outras, tá? Esses são servidores de integração, né, onde a gente vai configurar os jobs, configurar o workflow, e eles vão executar esse processo, tá? Vão fazer o processamento do nosso código dentro de uma linha de produção, tá? Talvez o mais tradicional aí, né, mais antigo, seja o Jenkins, que já evoluiu muito, é uma ferramenta muito poderosa, mas também, de certa forma, requer bastante, um conhecimento bem amplo, né? GitHub Actions talvez seja, eu diria, a queridinha aí, né, da atualidade, né, ferramenta mais contemporânea aí, que todos estão utilizando atualmente. Todo mundo utiliza Git, né, para versionamento, principalmente GitHub, né, que é um serviço de versionamento que utiliza a tecnologia Git, e GitHub Actions é o workflow, né, o serviço de workflow para processamento de integração contínua e entrega contínua da GitHub, né. Temos um bastante parecido aí, do GitLab, e Circle CI também na mesma linha. Além disso, nós precisamos definir algumas etapas, né, as etapas iniciais do nosso projeto aí, né, nós precisamos conectar um repositório. Então, quando a gente configura um serviço desses, uma ferramenta dessas, a gente tem que conectar um repositório. O nosso código está armazenado num repositório, tá? Preferencialmente numa branch, né, se eu estou tratando aqui de um workflow, né, a adoção de uma ferramenta, de uma esteira de produção, que vai verificar a minha branch, inicialmente, né, se eu tenho um processo de desenvolvimento estratificado dessa forma, eu vou ter preferencialmente, então, meu código em uma branch, eu vou executar alguns jobs sobre essa branch. Depois que eu confirmar que essa branch está adequada, está cumprindo, então, com todos os controles de qualidade, aí eu vou promover essa branch, então, para, eu diria assim, para a próxima etapa, né, o próximo nível do versionamento do meu código, que vai compreender, fazer merge dessa branch com a branch principal, que também vai ser entregue, então, né, vai ser possível fazer o deployment dessa branch principal em um ambiente de pré-produção para validação, né, antes da validação final, antes de ir para a produção. Então, eu vou ter que conectar um repositório, onde está o meu código, né. Depois de conectar esse repositório, né, e a conexão desse repositório, ela geralmente vai envolver clonar esse projeto, né, eu vou clonar o código, clonar o projeto do repositório para esse ambiente onde eu vou rodar essa pipeline, né. Depois disso, eu preciso, dentro da criação da minha pipeline, eu tenho que configurar algumas coisas, né. Eu tenho que configurar o ambiente, eu tenho que configurar alguns gatilhos, né. A definição dos gatilhos, por exemplo, eu vou definir se eu quero que a minha pipeline seja disparada, ou seja, executada, cada vez que for feito push de código para aquela branch. Ou eu vou definir que só quando for feito um pull request para aquela branch master ou main, né, principal, eu quero que seja disparado o processo de verificação de alguns controles de qualidade que foram implementados aí nessa pipeline, né, alguns jobs que vão executar alguns conjuntos de testes automatizados, sejam unitários, sejam funcionais, não funcionais. Depois eu vou preparar um ambiente de execução. Eu vou ter que configurar qual é a versão do sistema operacional em que vai rodar esse software que eu estou desenvolvendo, né? Que tipo de bibliotecas eu preciso, que tipo de framework eu preciso, né? Se eu estou desenvolvendo uma aplicação em JavaScript, por exemplo, ele vai rodar em cima de qual framework, né? O que eu preciso instalar nesse ambiente, né, nesse projeto? Ou que eu tenho de dependência nesse projeto que eu tenho que instalar nesse ambiente. É uma aplicação Python, então eu tenho que instalar Python nesse ambiente. Se é um Docker, que imagem de Docker que eu vou instanciar, né, no meu ambiente containerizado, né? Eu tenho um container que vai ser criado ali, com qual sistema operacional, qual versão do sistema operacional, que tipo de ferramentas eu quero instaladas ali, né? Tudo isso é configuração, é a preparação do ambiente. Aqui eu tenho um exemplo da estrutura de um projeto de automação, para que vocês entendam como que o projeto de automação vai se conectar depois com o nosso pipeline de Continuous Integration e Delivery, tá?
Imaginem que eu tenho um projeto de automação, que é um projeto Java. Aqui é um exemplo de um projeto Java, tá? Eu estou automatizando a execução de testes para esse projeto. Então vocês percebam ali que eu tenho a raiz do projeto, né? Project root. E aí eu tenho src, que é o source, que é o código-fonte. Ali eu tenho, então, a pasta main, né? Que é onde está a minha aplicação Java, né? Está o código da minha aplicação ali. Ali a gente tem aquele hashtag do lado ali como um comentário explicando o que está contido ali, né? Então ali eu tenho o código da minha aplicação. Dentro desse mesmo repositório, né, nesse mesmo projeto, eu posso ter uma outra estrutura de pastas, né, um outro pacote, que é tests. Então ali eu vou ter os testes do meu projeto. Ali, por exemplo, eu tenho dentro dele um pacote Selenium, e dentro dele eu tenho uma classe chamada registration_test.java. Esse é um teste automatizado para cadastro de usuário, tá? Então, teste de registro, né? Estou registrando um novo usuário. registration_test.java. Depois, no nosso projeto, nós temos outros arquivos aí, outras estruturas dentro de um repositório do Git, né? Aqui eu estou representando um repositório do Git, do GitHub, né? Vocês podem verificar ali o pom.xml, né? Ele é um arquivo de configuração do meu projeto. E nós temos ali o .github, né? Essa pasta .github, ali eu vou ter arquivos referentes ao versionamento do meu código, né? Ao projeto no GitHub que eu criei, ao repositório que foi criado no GitHub. E uma das pastas que eu vou encontrar lá vai ser a de workflows. Dentro dessa pasta eu posso criar arquivos YAML, que é a linguagem utilizada para descrever pipelines dentro do GitHub Actions, né? Então, workflow é um fluxo, é uma pipeline que eu crio dentro do GitHub Actions, tá? Esse que eu tenho criado aqui, esse arquivo YAML, o nome dele é ci.tests. Então, testes de integração contínua, né? Então, aqui a gente está só fazendo testes, a gente não está fazendo continuous delivery, né? Não está promovendo outras etapas. Aqui é só executando um teste dentro desse projeto, tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como seria essa classe de testes, registration_test.java, que já é para começar a trazer um pouco mais de familiaridade a esse código, a esse tipo de projeto, né? Está bastante pequeno aqui, deixa eu visualizar aqui um pouco maior. Tá. Então, registration_test.java é um exemplo de um código de automação de execução de testes funcionais, né? Testes web, utilizando Selenium WebDriver, nesse caso aqui, e utilizando também JUnit. Tá? JUnit ele vai ser utilizado nesse caso aqui, desse exemplo de teste, para fazer asserções, por exemplo. Tá? Então nós temos aqui, ó, deixa eu me localizar aqui no código, deixa eu ver por onde que eu começo a explicar. Esse é um trecho de código aqui fictício, né, e bastante resumido, mas deixa eu ver por onde que eu posso começar na verdade ele está bem resumido, ele está inclusive cortando trechos do que seria uma classe de testes aqui com um método de testes, mas eu vou começar a explicar da seguinte forma. Nas primeiras 5 linhas nós estamos importando dependências, tá? Importando bibliotecas. As primeiras 4 bibliotecas são bibliotecas do Selenium, né? A biblioteca by, ela é utilizada para inspecionar elementos, para localizar elementos numa página, né, no DOM de uma página. A biblioteca WebDriver, ela é utilizada para criar uma instância do WebDriver, né, do Selenium WebDriver, que é o que vai navegar a nossa página, né? Ele vai criar uma instância de um navegador e vai navegar essa página com o WebDriver, tá? Que navegador ele vai instanciar? O Chrome Driver. Então ele vai instanciar uma seção de Chrome e dentro dessa seção de Chrome ele vai navegar com o WebDriver. Então vocês podem verificar ali, ó, que ele está criando. Aí nós temos a classe, né, public class registration test, e dentro dela um método, que é um @test. O @test é uma annotation, né, é uma tag que é utilizada pela ferramenta de testes que nós estamos utilizando aqui, que é o JUnit, tá? Então o JUnit ele vai interpretar esse @test como um caso de teste. Depois ele vai mostrar na execução lá os resultados, enfim. Isso nós vamos ver num próximo capítulo, em detalhes. Nós vamos abrir a ideia, nós vamos criar o código,
nós vamos ver ele rodando, né, tudo isso. Então eu crio aqui esse método de testes que é chamado should register user successfully. O que estou dizendo aqui? Eu devo registrar um usuário com sucesso. Tá? Então esse teste ele deve ser capaz de registrar um usuário com sucesso executando esses passos. Então primeiro eu crio uma instância do meu WebDriver, que é a chamada driver. O tipo, primeiro, tipo WebDriver, ou seja, estou criando um objeto, uma instância do tipo WebDriver chamada driver. Seria como, por exemplo, dizer, vou criar uma variável do tipo string chamada nome, ou alguma coisa desse tipo. Nesse caso, eu estou criando um objeto do tipo WebDriver chamado driver. De que forma que eu estou inicializando ele? Usando um método construtor, que é o new Chrome Driver. Então, new Chrome Driver está criando uma instância do navegador como um objeto do tipo WebDriver. Então, o WebDriver ele vai vir, digamos assim, equipado com um Chrome Driver. Tá? Seria essa a melhor forma aí de explicar isso para leigos, né? Depois, esse driver, ele vai me dar acesso a métodos da biblioteca WebDriver. Então, sempre que eu digitar driver ponto, ele vai me dar acesso a alguma coisa. Como nesse caso, driver.get. Get significa o quê? Me dá a página. Tá? Acessa para mim a página e me dá ela aqui, né, no navegador. Me apresenta a página. Qual página? Qualquer URL. Nesse caso aqui eu botei uma URL fictícia, example.com/register, né, uma página para se registrar, né, para se cadastrar. Depois, as próximas 4 linhas, web element, eu estou criando instâncias de elementos, né, eu estou criando objetos do tipo web element. Então eu estou localizando um elemento na minha página web, eu estou criando um objeto que representa esse elemento. O objeto é do tipo WebElement, que vai me dar acesso a outros métodos, né, desse tipo, dessa biblioteca do Selenium. O primeiro, então eu estou chamando de name, ele vai representar um elemento na minha página, que vai ser localizado pelo driver, né, o driver ele é o WebDriver, ele está navegando na minha página, ele está pilotando a minha página, né. Então eu estou dizendo para o driver o seguinte, ó, driver, find element, encontra o elemento, utiliza esse método find element para encontrar um elemento pelo ID, by ID. E o ID tem o valor name. Encontra esse elemento, que tem um elemento na minha URL, né, inspecionando os elementos do navegador, lá nós temos o código HTML, temos o DOM. Né? Então encontra um elemento que tem um atributo ID com o valor name, encontra esse elemento e cria uma representação, um objeto que represente ele, chamado name, do tipo web element. Mesma coisa para e-mail, password e submit, que é um botão nesse caso, né? Mas também está sendo representado pelo ID. Depois que eu tenho os 4 objetos, para cada um daqueles objetos eu posso executar métodos, né? Que são métodos do web element. Então eu invoco aqui o método sendKeys para o objeto name. Então eu pego o objeto name e digo, para o objeto name, envie teclas, envie texto, send keys. Qual texto? Daniel, né? Meu nome. Depois faz o mesmo para e-mail e para senha, né? Com aqueles valores ali, daniel@example.com e a senha 123456. Depois, para o elemento submit, eu não quero que envie texto, que envie teclas. Eu quero que clique nele. Então, simula um clique lá. E, em seguida, quando eu clicar em submit, eu vou processar o meu registro, o meu cadastro de usuário, certo? Então, eu vou ser redirecionado para uma nova página, que é a página que deve dizer que foi bem sucedido esse processo de cadastro de usuário. Na próxima página, eu vou criar um outro web element chamado success, encontrando com o driver um elemento pelo ID success message. E dentro dessa success message, que pode ser, por exemplo, um parágrafo, pode ser uma tag spam, que também pode conter texto, pode ser uma div que tem um texto dentro dela, pode ser uma série de tipos de tag, tipos de elementos, né? Mas eu não estou dizendo qual é o tipo de elemento, o que me importa é que esse elemento tem um ID único, success message. E depois eu vou usar um método de asserção, né, também oferecido aí pelo JUnit. Então, o assert, ele significa assim, ó, verifica para mim.
se isso procede, né? Verifica que o elemento success, que é um elemento web representado pelo ID success message, ou seja, eu sei que ali tem uma mensagem de sucesso. Verifica que esse elemento success, primeiro, o elemento success vai invocar um método getText, ou seja, esse elemento success, que pode ser uma div, uma span, um parágrafo, pega esse elemento success e extrai o texto dele, pega o texto dele. Depois desse texto, verifica se esse texto contém a string, ou o trecho de texto, registration successful. Então, confirma para mim que isso procede. Se esse assert for true, né, for positivo, se ele for bem sucedido, meu teste passou. No final, eu estou dizendo para o driver o seguinte, ó, driver, pega essa seção de Chrome e fecha, né, ponto quit. Estou dizendo, sai dessa seção, encerra essa seção, né, para não manter a memória do meu ambiente de testes aí carregada, né, com coisas que eu não vou utilizar mais. Bom, esse é um exemplo de script de automação. Agora, como é que eu rodo isso aqui na minha pipeline de Continuous Integration Delivery, né? Nós vamos ver agora como que a gente vai... nós vimos aqui a automação, com um exemplo de código de automação, e agora como inclui isso na pipeline. Aqui nós temos um exemplo do arquivo ci-tests.yaml, que era aquele arquivo do workflow, do GitHub Actions. Nesse arquivo, eu vou explicar para vocês o que ele está descrevendo aqui, utilizando essa linguagem YAML, tá? Primeiro eu estou dando um nome para os meus testes. Então eu vou rodar um workflow, né, um workflow de testes, ou, digamos assim, um processo de testes que eu vou rodar aqui, chamado Run Selenium Tests, tá? Esse é o workflow que eu vou executar. Quando que ele vai executar? Eu tenho on, né? Eu vou executar ele sempre que, né? Vamos traduzir assim o on como sempre que. Sempre que houver um push na branch main. Ou seja, dentro do meu repositório eu posso ter várias branches. Todo mundo pode estar fazendo push de código em diferentes branches. Mas sempre que alguém fizer um push de código na branch main, isso pode ser um pull request, por exemplo, que vai ser aprovado e vai pegar aquele código e fazer push para dentro da main, né? Eu vou rodar um job, tá? Um processo ali, né? Uma rotina de teste. Então esse job é de teste, né? Eu estou chamando ele ali, ó, jobs, test. Ele vai rodar onde? Em que tipo de ambiente? Né? Ele vai rodar usando uma imagem, a mais recente, de Ubuntu, que é uma distribuição de Linux, né? Quais são os steps, né, os passos que eu quero que ele rode? Primeiro, eu vou dar um nome para o primeiro step, que é Checkout Repository. Então, eu vou fazer checkout do repositório. E aí eu estou dizendo o que eu quero que ele utilize para fazer o checkout, né? Eu quero que ele utilize dentro do GitHub Actions, né? O GitHub Actions ele tem bibliotecas, tem uma série de métodos e recursos disponíveis. Existe né, dentro do GitHub Actions, existe um método lá dentro da pasta, né, vamos dizer assim, da pasta Actions /checkout at v4. Significa o quê? A versão 4 do checkout. Talvez seja a mais recente, né? Talvez até a data em que eu estou publicando esse vídeo, nós já, ou vocês estejam vendo, né, essa aula, já tenhamos versões mais recentes, não sei, né? Então primeiro faz o checkout do meu código, ou seja, faz download de todo o código para dentro dessa imagem de Linux. Depois que fizer isso, configura o JDK, que é o Java Development Kit, né? Já que eu vou rodar um projeto Java, eu preciso de Java instalado nesse Ubuntu, né, nessa máquina virtual Linux. Então eu vou fazer a instalação, né, o setup do JDK versão 17, utilizando outra actions, que é setup Java v4, também a versão 4. Utilizando o quê? With Java version 17. Então eu estou dizendo que depois de fazer o checkout do repositório, o segundo passo vai utilizar o setup Java com a versão Java 17 para instalar o Java. Depois disso eu vou instalar o Chrome. Como? Porque eu preciso, para rodar o Chrome Driver, eu tenho que ter o Chrome instalado. Nessa forma de implementação, que depois, no próximo capítulo, quando nós falarmos sobre a implementação
de testes web utilizando o Selenium, nós vamos usar um Selenium um Manager do WebDriver que dispensa a necessidade de instalação do Chrome. Mas nesse caso aqui nós vamos fazer a instalação do Chrome, certo? Sudo apt-get, eu estou fazendo o quê? Sudo é para elevar o meu nível de permissão a superusuário, né? Então, como superusuário, faça isso, né? Seria a tradução de sudo. Apt-get, eu vou usar um método get, né, para obter, né, algo de um repositório que possui bibliotecas, aplicativos e uma série de coisas. Existem diversos tipos de repositórios, temos em diferentes ambientes operacionais, aí, repositórios como Brew, como Aptitude, apt-get, né, que é isso que nós estamos utilizando. Então eu quero que em um repositório apt-get eu faça a instalação do Google Chrome, a versão mais estável, né? Não recordo agora o que é o atributo "-y", deixa eu consultar aqui rapidamente. apt-get "-y". Vou ter que ler toda a documentação da apt-get para encontrar isso. Deixa eu consultar, talvez, ChatGPT. Então, bom, mas provavelmente deve ser algum parâmetro para que ele confirme tudo que vai ser perguntado, porque quando a gente roda um comando desse tipo, apt-get, ele pede confirmações, então eu já estou dando um yes aqui, né? Eu acredito que seja isso. Deixa eu ver. Exatamente. Ó. Sem o "-y", o sistema exibiria, perguntando se eu quero continuar, né? Então eu já estou dando yes aqui. Então já a minha suspeita estava correta. Bom, isso é um exemplo aí de coisas que vocês não precisam lembrar muitas vezes, né? Vocês pegam pronto isso de tutoriais e, né, reaproveitam. Provavelmente, se eu tenho um workflow criado, eu vou criar outros com base nele. Eu vou até esquecer o que alguns parâmetros fazem, né? E o último step, né, o último passo aqui, eu vou fazer build e executar os meus testes, rodando o comando mvn, já que é um projeto Maven, né? Quando a gente tem um pom.xml, provavelmente é um projeto Maven. Então esse é um projeto Maven. Maven, ele é um sistema de build, né? Um build system. Então ele vai compilar o nosso projeto Java e rodar na JDK. Então mvn test, ou seja, eu quero que o Maven rode os testes do meu repositório. Qual teste? "-d test, eu passo para ele qual é o nome do meu teste. Então, registration test. E com isso eu vou executar o teste, certo? Então aqui é um exemplo bem simples aí de como nós pegaremos um projeto de automação e colocaríamos ele para rodar numa pipeline do GitHub Actions, tá? Como é que a gente visualiza os resultados depois, tá? Depois de executar esse teste, rodar esse... Na verdade, a gente não vai ter que rodar nada manualmente, a gente vai só fazer o push da nossa branch para master, né? Esse teste vai ser executado, vai ser disparado, né, o trigger, né, o gatilho que vai disparar ele automaticamente é o push. Nós fizemos o push, o teste vai rodar na pipeline, depois nós vamos verificar os resultados. De que forma? Nós vamos acessar, né, uma aba lá do nosso repositório no GitHub, uma aba chamada Actions do nosso repositório. Depois a gente vai selecionar dentro de Actions o workflow que foi executado, que vai estar lá com o nome Run Selenium Tests. Esse é o nome que nós tínhamos dado para o workflow. Dentro desse Run Selenium Tests, nós vamos ter jobs, né? Esse job, ele é aquele que tinha o nome, né, que nós vimos aqui, ó. Onde está o nome do job? Jobs Test. Então esse job era chamado test. Então, quando nós visualizarmos, acessarmos o workflow, Run Selenium Tests, nós vamos ter lá os jobs, só esse, na verdade, vai estar lá, né, que é o job de test, porque o nosso YAML só tinha um job. Quando nós abrirmos ali o
o job de teste, o GitHub ele vai fornecer um painel com histórico ali da execução dos testes. Se nós tivemos outras execuções, né, nós vamos ter os históricos, quais passaram, quais falharam, né, então a gente consegue verificar aí para cada versão, né, cada push do meu repositório, o que aconteceu na execução dos testes. Então a gente tem rastreabilidade, tem histórico, né. E um exemplo aí de como que a gente vai visualizar isso, né, quando a gente expandir ali o job que tem a execução, o resultado da execução ali, nós vamos ver o que apareceria no console do Linux quando roda aquele comando mvn, né, o comando era mvn test -d test igual registration test. Ele vai rodar um teste em Java, né, do Maven, utilizando o Selenium. Ele vai mostrar alguma coisa assim no nosso console, tá? Com todos os diferentes passos dentro do nosso job. Então, o checkout repository que instalou, né, ou melhor, que fez o download do nosso projeto. Então, eu estou fazendo um clone dentro de uma pasta que eu estou definindo aqui, né? Depois instalação do Java, depois instalação do Chrome, depois execução dos testes. Ele está mostrando ali que rodou um teste, nenhuma falha, nenhum erro, nenhum teste foi pulado, né? Então, foi bem sucedido. Esse era o conteúdo, então, do nosso capítulo 26, né, com algumas práticas aí de automação para Continuous Integration e Delivery, para CI/CD, né, para GitHub Actions, Jenkins, enfim, tudo vai ser parecido com isso. E no próximo capítulo nós vamos continuar abordando e batendo na mesma tecla um pouco mais sobre desafios e soluções, só que agora dando nomes a cada um desses desafios e nomes a cada uma das soluções. Nós vamos listar exemplos específicos de cada desafio e para cada desafio nós vamos sugerir algumas formas de solucionar esses desafios, tá bom? Vejo vocês no próximo capítulo, um grande abraço e até mais.